Você já parou para pensar que Deus é egoísta? Afinal, ele exige que nós o adoremos, ele exige que não tenhamos outros deuses. Mas será que isso é egoísmo? Ou será que isso é amor? A Bíblia nos revela que Deus não precisa de nós para nada, mas sabemos que somente através dele encontramos paz, encontramos vida, encontramos abundância e um propósito. Então, será que essa exigência é mais sobre ele ou sobre nós? Então fica até o fim desse vídeo que eu te garanto que no final você vai ter uma visão diferente de quem Deus é e o que você ouvir aqui pode transformar muito bem o que você pensa sobre ele. Oi, eu sou a Amanda Silveira e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E o tema de hoje é algo que muitas vezes você já deve ter pensado, porque até mesmo eu já pensei. Eu ficava assim, nossa, Deus não é tão egoísta? Por que ele quer que a gente simplesmente só o adore? Por que a Bíblia fala que os anjos ficam santo, santo, santo a todo momento? Por que ele nos criou? Isso é egoísmo? Mas será que realmente isso é egoísmo? Então eu te convido a gente se aprofundar na palavra de Deus, né? Muitas pessoas interpretam essas exigências dele como sendo algo egoísta. Mas a gente vai explorar juntos aqui o que a Bíblia realmente diz e eu vou te mostrar alguns pontos e te provar que não, ele não é egoísta. Afinal, ele nem precisava de nós, mas por amor ele nos criou. Mas antes de começar falando sobre essas partes da Bíblia, eu quero falar para você sobre o que seria o egoísmo. Qual seria o conceito de egoísmo, né? Gente, o egoísmo é quando alguém busca algo apenas em benefício próprio. É o eu no centro, sem considerar as outras pessoas, sem considerar se vai afetar as outras pessoas ou não. Mas, se Deus é perfeito, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, por que ele seria egoísta? Então, a gente precisa entender que Deus, ele é o criador de tudo. E ele não precisa de nada de nós, mas ainda assim ele pede o nosso amor e a nossa obediência. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Atos 14, versículo 24 e 25. Eu tô lendo na versão Almeida do século 21, tá? Eu adoro essa versão, já falei aqui para vocês, todas as versões de Almeida têm o meu coração. Então, em Atos está dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu, Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Essa passagem, ela revela muito bem o que eu falei aqui no início do vídeo. Deus, ele não precisa nada de nós. Ele não necessita de algo feito por mãos humanas. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui fala que é Ele quem nos dá a vida. É Ele quem nos dá o ar que a gente respira. Ele é o nosso fôlego de vida. O Espírito Santo é nosso fôlego de vida. E se a gente pegar em Êxodo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terá outros deuses diante de mim. Isso é egoísmo? Ou será que é cuidado? A gente precisa entender que Deus, somente Ele pode nos dar a verdadeira vida. E enquanto esses outros deuses, qualquer coisa que ocupe o lugar dele no nosso coração, considerado como idolatria, causa destruição. Por que eu tô falando isso? Se você pegar a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, as pessoas se perdiam por conta de idolatria, idolatria a deuses, idolatria a reis, idolatria a diversas coisas, idolatria a imoralidades sexuais. Mas mesmo assim, as pessoas erravam feio, Deus se irava com eles, mas ao se arrepender, Deus voltava, gente, voltava como um pai maravilhoso. E é isso que nós precisamos entender. Por mais que a gente erre diversas vezes, ele sempre vai em busca de nós. Ele está buscando ter um relacionamento conosco, porém nós estamos refutando ele, nós estamos afastando ele. Então nós precisamos adorar e reconhecer quem Deus é. Isso, gente, não é para inflar o ego dele. Isso é apenas para alinhar o propósito que ele tem para as nossas vidas.
E quando a gente alinha esse propósito, a gente consegue ter um sentido na nossa vida. Você já parou para pensar que muitas pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus vivem buscando prazeres, buscando coisas que vão preencher a si, mas nunca são preenchidas? Por que será? Porque Deus realmente conhece o nosso coração e Ele sabe o que faria bem para nós. É como você comprar um carro, você comprar um videogame, por exemplo. O fabricante daquele carro, o fabricante daquele videogame, ele sabe tudo sobre aquilo, tudo. E assim é com Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Então, se eu estou perdida, sem rumo na vida, para quem eu vou recorrer? Para o meu fabricante, para o meu Criador, que é Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem colocado Deus como centro na sua vida? Você tem colocado Jesus, o Espírito Santo, a presença na sua vida? Ou você tem dado espaço para outros deuses agirem no seu dia a dia? Aqui eu vou falar agora alguns pontos para te provar que Deus não é nada egoísta, muito pelo contrário. O primeiro ponto é o seguinte: Deus age em amor sacrificial. A Bíblia nos apresenta Deus como uma pessoa altruísta. Uma pessoa egoísta, ela não é capaz de amar incondicionalmente. Uma pessoa egoísta, ela só pensa em si. Como que ela vai poder ajudar o próximo se ela não pensa nos outros, apenas em si própria? Se a gente pegar João 3,16, essa passagem é muito famosa e ela é muito incrível, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira prova de que Deus não é egoísta é isso aqui. Ele sacrificou o seu próprio Filho por amor a nós. Ele sacrificou o seu próprio Filho porque ele não aguentava mais nos perder todos os dias, diariamente. Ele sacrificou o seu filho para salvar a humanidade. Isso é totalmente o oposto de egoísmo. Ele sacrificou o seu único filho para a gente ter acesso direto a ele, para a gente não estar mais debaixo da ira dele. Então isso, gente, não é egoísmo. Continuando sobre esse amor sacrificial, se a gente for lá em 1 João, se a gente for lá em 1 João, capítulo 4, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, essa passagem ela é bem linda, né? Eu acho ela incrível. E ela fala: não fomos nós que amamos Deus, foi Ele quem nos amou. Ele que nos amou, porque Ele enviou o seu Filho para ser bode expiatório. Ele enviou seu Filho para ser sacrificado, para que a gente pudesse ter uma conexão direta, para que a gente voltasse até aquela relação que Adão e Eva tinham no Éden com Ele. Foi para isso que Ele sacrificou seu Filho. Deus age em amor sacrificial. O segundo ponto: Deus se importa com as necessidades humanas. Deus, ele continuamente cuida de tudo que ele criou e de todas as necessidades do seu povo. Então, se a gente for na Bíblia, em Salmos 145, versículo 16 e 17, diz o seguinte: abres as mãos e satisfazes o desejo de todos os viventes. O Senhor é o justo em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. E a gente consegue enxergar como ele age para o bem da criação, mostrando toda a sua compaixão, toda a sua generosidade. E pegando esse gancho, a gente pode ir em Mateus 6,26, que é uma passagem assim incrível. Já me tocou muitas vezes ela e continua me tocando, porque ela fala da seguinte forma: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, o que aqui está dizendo sobre o cuidado de Deus conosco? Se Ele cuida de aves, que é algo que Ele criou, mas é inferior a nós, que dirá nós? Como que Ele não vai cuidar de nós, que somos imagem e semelhança dEle? Uma pessoa egoísta, ela não se importa com as necessidades humanas, mas Deus importa. Deus importa e Ele fala
para a gente não se preocupar, para a gente não ficar ansioso, até porque a gente não pode acrescentar nem sequer 1 hora da nossa vida, caso a gente queira, mas ele sim. Terceiro ponto, Deus busca a glória para o benefício da humanidade. E aí todos esses pontos, eu vou trazer passagens bíblicas comprovando isso. Então, se a gente pegar aqui Isaías 43, versículo 7, diz o seguinte: todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Algumas pessoas até alegam, né, que buscar a própria glória de Deus é algo egoísta, até eu já pensei assim, mas a gente precisa entender que a busca da glória de Deus, ela é um ato de amor, pois a glória dele traz uma plenitude à criação. Nós fomos criados para a glória dele, mas em que sentido? Pensa Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com algo magnífico, e ele decidiu, assim, simplesmente criar nós. Como assim, Amanda? Ele deve, ao meu ver, ele deve ter pensado: essa glória é tão magnífica que eu preciso mostrar para as pessoas o quanto isso é magnífico. Porém, a gente precisa entender que ele não é egoísta também pelo seguinte ponto: ele não nos criou como robôs. Ele não nos criou como robozinho automatizado que faz o que ele quer. Ele não é autoritário, ele não é ditador. Porque se ele fosse egoísta, ele poderia muito bem ter nos criado para que a gente fosse apenas robôs e fizesse tudo o que ele mandasse. Porém, ele não queria filhos robôs. Ele não queria pessoas que fossem comandadas como se vivessem realmente de fato numa ditadura. Então ele deu o poder da escolha. Você tem esse lado e esse lado. O que você escolhe? E infelizmente, gente, todos os dias até hoje as pessoas escolhem comer do fruto proibido. As pessoas escolhem se afastar cada vez mais dele, mesmo entendendo que a glória dele é magnífica. Se a gente continuar aqui em Salmos 16:11 diz o seguinte: tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Olha que passagem que a gente pode analisar. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Então, quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente entende qual caminho devemos seguir, qual caminho devemos traçar. Continuando, fala que na tua presença há plenitude de alegria. A alegria, gente, ela é uma característica do fruto do Espírito. É você estar contente em toda e qualquer situação. Então, na presença de Deus, a gente consegue isso. E à tua direita há eterno prazer. Se a gente pegar para analisar quem está à direita de Deus Pai no céu, Jesus Cristo, através de Jesus, que a gente sente completo prazer, eterno prazer no seu deleite, a gente sente completo prazer na sua presença, a gente se deleita nisso, a gente consegue ter esse acesso ao Pai. Então, a sua glória em busca do benefício, do nosso benefício, de ter esse relacionamento verdadeiro com Ele. Quarto ponto que eu quero trazer para vocês: Deus demonstra paciência e misericórdia. Uma pessoa egoísta, ela não consegue ser paciente e nem misericordiosa, mas Deus é o contrário. Ele é longâmino, que ele é tardio em irar-se, e ele é misericordioso. O que seria essa misericórdia? A misericórdia é ele poder exterminar conosco assim num estalar de dedos, mas mesmo assim ele não faz. Ele poderia destruir toda a humanidade, porque a humanidade merece, por conta dos nossos pecados, mas ele não faz. Ele não faz por amor, por misericórdia, por compaixão. Mesmo a gente merecendo, ele não faz. E Salmo 103:8 diz o seguinte: compassivo e misericordioso é o Senhor, longânimo e assaz benigno. Essa paciência, ela reflete o caráter altruísta de Deus. Se a gente for lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Ele está falando, Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém arda no fogo do inferno, Deus não quer perder os seus, mas todos devem se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender de seus pecados, das suas atitudes erradas, se arrepender de tudo que desonra o nome dele, se arrepender de tudo que te afasta dele
e viver uma nova vida. É ter realmente uma metanoia, uma mudança de rota. É você mudar o percurso da sua vida através do arrependimento, porque Ele não quer que você pereça. O quinto e último ponto que eu quero trazer para vocês é Jesus como reflexo do caráter de Deus. Jesus Cristo, sendo encarnado, se fez homem, se fez servo, para exemplificar o caráter altruísta de Deus. O caráter de eu me preocupo com vocês. É isso que acontece. Jesus veio para revelar quem Deus é. E se a gente for em Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, diz o seguinte: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus, como reflexo de Deus, ele também não agiu com egoísmo. Muito pelo contrário, agiu com humildade, com misericórdia, mansidão e sacrifício. Ele se sacrificou por nós como reflexo de quem Deus é. Uma pessoa altruísta, uma pessoa misericordiosa, que tem compaixão e que busca ter um relacionamento com os filhos. Isso é um ato de humildade. Isso é um ato que foge completamente do egocentrismo, do egoísmo e de ter ele como centro de sua própria vida. Então Deus não é egoísta. Para terminar esse ponto, a gente lê em João 13, do 14 ao 15 o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso aqui é um ato completo de humildade e de serviço, que também define um caráter altruísta. Então, se Jesus veio como reflexo de Deus e ele serviu aos seus discípulos e ele humildemente lavou os seus pés, ele humildemente serviu a todos os que estavam com ele. Ele se fez menor para que as pessoas enxergassem e vissem um reflexo de quem Deus é. Então, isso é algo que também é altruísmo, o altruísmo de Deus. Nós analisamos esses 5 pontos e podemos ver que Deus, de fato, não é nada egoísta, muito pelo contrário. A Bíblia, em várias passagens que eu mostrei aqui para vocês, apresenta um Deus como um Deus altruísta, um Deus amoroso, Deus que age constantemente em benefício da humanidade, um Deus que decidiu sacrificar o seu próprio filho. Esses atos de sacrifício, de misericórdia e de provisão, que ele nos dá provisão, refutam completamente a teoria de que Deus é egoísta. Quando você pensar que ele é egoísta, pense que Deus buscar a sua própria glória é para o bem da criação. Por quê? Porque ele é fonte de tudo que é pleno, ele é fonte de tudo que é bom, ele é fonte de tudo que é agradável, maravilhoso, de tudo que é perfeito. Então, se ele nos pede para buscar a glória dele, para enxergar a glória dele, para adorar ele a todo momento, é porque ele sabe o que é bom para nós. Ele é o nosso Criador, ele nos criou todos os pedacinhos, cada órgão, cada fio de cabelo, e ele nos criou para adorá-lo, para a glória dele. Mas ele entende que a glória dele é o que nos faz feliz, é o que nos faz próspero, é o que nos faz plenos. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu adoraria que você clicasse aqui no botão de gostei, porque aí o YouTube vai entender que você realmente gostou do meu conteúdo. E por eu ser uma pequena produtora de conteúdo ainda, ele vai entregar para mais pessoas o meu vídeo e a gente precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis para entenderem que de fato Deus não é egoísta. E também te peço para você se inscrever caso você ainda não seja inscrito e compartilha, comenta aqui embaixo o que você pensava de Deus. Você já teve esse pensamento? Porque a gente tem esses pensamentos intrusivos assim. E eu quero saber de você, se você já passou por isso, se você já pensou que Deus é egoísta. Um beijo e até o próximo vídeo.